Nesta apresentação vamos continuar a falar dos relacionamentos, vamos também de conhecer os diferentes tipos de relacionamento, vamos voltar a falar das chaves estrangeiras e vamos ver como criar e eliminar relacionamentos entre tabelas. Primeiro, tipos de relacionamento. Existem relacionamentos de 1 para 1, ou seja, é quando numa entidade apenas se pode relacionar com outra entidade de 1 para 1. Ou seja, por exemplo, o aluno não pode pertencer a mais que uma turma. Nesse caso, o tipo de relacionamento é o relacionamento de 1 para 1. Quando as entidades se podem relacionar de 1 para vários, o relacionamento é de 1 para n. Reparem nestes exemplos. Por exemplo, uma equipa pode ter vários jogadores. Então, neste caso, já podemos dizer que é o relacionamento de 1 para n. O médico também pode ter vários doentes, assim como um dono pode ter vários cães. Todos estes exemplos fazem parte de um relacionamento que é de 1 para vários. A seguir, ainda vamos ver os tipos de relacionamento que são de n para n, ou seja, quando as entidades podem se relacionar de vários entre si. Por exemplo, o caso dos fornecedores pode ter vários produtos, assim como um livro pode ter vários autores, assim como um aluno pode ter várias disciplinas. Tudo isto é de n para n. Vamos ver este exemplo. Por exemplo, aqui no caso do aluno, a entidade aluno pode ter várias disciplinas. E uma disciplina tem vários alunos. Portanto, neste caso temos um relacionamento de 1 para n, do aluno para o aluno disciplina, e temos um relacionamento também de 1 para n, no caso da disciplina para o aluno disciplina. Por exemplo, vamos ver o exemplo de um stand de venda de automóveis. Ou seja, um cliente pode já ter comprado vários carros, e então tem várias faturas, 1 para n. E a fatura pode dizer respeito a vários modelos. Neste caso, já é um relacionamento de n para n. Portanto, nós ao fazermos as ligações e os relacionamentos, temos que verificar sempre que tipo de relacionamento é que nós queremos que as tabelas tenham entre si. Portanto, temos que ter muita atenção em verificar se queremos um relacionamento de 1 para 1, 1 para vários ou de vários para vários. Agora, relativamente à chave estrangeira, como já tínhamos verificado anteriormente, sabemos que a chave estrangeira é um campo de uma tabela que é a chave primária de outra tabela. Portanto, reparem aqui, o número de cliente é a chave na tabela cliente e vai ser chave estrangeira na tabela fatura, porque é chave na tabela cliente. Como é que nós colocamos o relacionamento? Já vimos anteriormente, fizeram um exercício que na base de dados biblioteca, mas nós temos que adicionar em primeiro lugar as tabelas. Onde é que nós vamos? Vamos ao menu Ferramentas da base de dados e depois carregamos em Relações. Nas Relações, adicionamos as 3 tabelas. Se já tivermos as tabelas, ou pelo menos uma ou duas adicionadas, aparece lá uma opção que é Tabelas, adicionar tabela, onde podemos adicionar as que nos faltam. E depois temos que ativar primeiro o botão da integridade referencial. E antes disso, se quiserem mudar o tipo de associação, que aqui no tipo de associação é que fala do relacionamento se é de 1 para 1, 1 para n ou n para n. Portanto, aqui é que se tem que alterar. A questão da integridade referencial é essencial para que a base de dados não fique corrompida, porque
nós, ao colocarmos a integridade referencial, obrigamos a que os dados correspondam numa tabela, correspondam nas outras. Ou seja, por exemplo, na tabela requisições, nunca poderíamos colocar o número do livro, o ISBN, sem que ele existisse na tabela livros. Ou colocar, por exemplo, um número errado que não tivesse nada a ver com o livro, com o número que tivesse na tabela livros. Portanto, nós ao colocarmos ligarmos a opção em pôr integridade referencial, estamos a impedir que colocamos um número de um livro que não exista na tabela inicial, na tabela livros. Portanto, vamos, por exemplo, ver o outro caso, por exemplo, o caso de uma fatura. Temos aqui um cliente, temos aqui os clientes todos registados. Ou passarmos uma fatura, ou fazermos a tabela fatura, ou impormos a integridade referencial, não podemos pôr um número de um cliente que não exista na tabela clientes, porque senão dá erro. Portanto, depois obriga-nos a ter que ir verificar tudo o que se passou para trás, todos os clientes que tínhamos registados já na nossa tabela. Uma outra questão que é, por exemplo, propagar a atualização dos campos relacionados. O que é que isto significa? É essencial também ligar este botão, porque é o seguinte: se nós tivermos que fazer uma alteração na tabela clientes, não vamos ter que fazer na tabela fatura. Porquê? Porque se o relacionamento estiver feito, automaticamente, quando nós fazemos a alteração no cliente, ele vai alterar esse dado também na tabela fatura. Portanto, as tabelas estão relacionadas e tudo o que se passa num lado, na tabela principal, ele vai retificar na outra tabela. Assim como no caso de nós eliminarmos um registro. Portanto, se nós eliminarmos um registro, ligamos este botão de propagar a eliminação dos registros relacionados. Se nós, por exemplo, tivermos que eliminar um cliente que já não faz parte da base de dados, não precisamos de ir à tabela fatura retirar tudo o que lá estava acerca desse cliente, porque automaticamente o sistema vai fazer esse trabalho. Relativamente à questão dos relacionamentos, está tudo feito. Eu espero que tenham percebido e continuação do bom trabalho.